tarde. O Jornal do Grito começa falando de acessibilidade, onde a calçada é inimiga do pedestre. Os sem carro, aqueles que andam a pé, quase sempre correm riscos em seus deslocamentos diários por grandes cidades como São Paulo. Os dados da ANTP, Associação Nacional de Transporte Público, mostram que, considerando todos os meios de deslocamentos, já ocorreram 63,3 bilhões de viagens em 2012. Caminhada representam 40% do total de viagens. Elas somam 31% de deslocamentos e meios de transporte individual e 29% de viagens em transporte público. Em Pinheiros, uma caminhada com mais atenção é o suficiente para ver os riscos que correm os pedestres. E é de lá que fala a nossa repórter Lidiane. Na rua Lemos Conde, tem um poste bem no meio da calçada e é preciso virar de lado para passar. A calçada aqui é um problema comum, é irregular, com desníveis e buracos. Ela obriga o pedestre a olhar sempre para o chão. Desse jeito fica difícil caminhar pela calçada, não é mesmo, Maria? É isso mesmo, Lidiano. Outro dia eu estava andando nas ruas de Pinheiros, eu tropecei e machuquei o meu pé na calçada. É muito difícil andar nas ruas de São Paulo. Obrigada, Maria. É com você, Sandra. Estamos aqui no bairro do Itaim Bibi, na rua Renato Paz de Barros, que é incluída no programa Rodas Acessíveis da Prefeitura de São Paulo. Aqui o cenário muda de figura. Aqui se pode ver que a calçada é lisinha e sem obstáculos. O pedestre caminha sem se preocupar com os tropeços. Ronaldo, é com você. Outro problema que existe são as falhas causadas por consertos feitos por empresas públicas, que quebram as calçadas e não consertam direito. A nossa repórter Sueli está na rua e mostra outro problema comum na cidade de São Paulo. Isso mesmo. Além disso que você acabou de dizer, tem o problema das lixeiras de prédios instaladas nas calçadas. Algumas deixam a passagem para os pedestres inferiores a 1,20 metros de larguras exigido pela Prefeitura. Um estudo feito pelo Hospital das Clínicas de São Paulo apontou que no ano passado, 1 em cada 5 vítimas de quedas caíram nas calçadas. As entorses e fraturas foram as lesões mais frequentes. Ao contrário do que se poderia esperar, a maior parte dos acidentados calçavam tênis e estavam na faixa dos 36 aos 50 anos, viu, Ronaldo? A falta de cuidado com a calçada vem de décadas. Em nota, na opinião de Marcos de Souza, da ONG Mobilize, que acompanha o problema, ele diz que houve um erro histórico em São Paulo e que a gestão das calçadas tinha que ficar na mão da prefeitura ou com alguma empresa contratada por ela. Hoje sabemos que os donos de imóveis e residências é quem deve conservar e consertar a calçada, e cabe à prefeitura fiscalizar. Assim fica difícil. Já no caso das pessoas que são portadoras de algum tipo de deficiência, como cadeirante, deficiente visual, entre outros, a situação é muito mais difícil. A repórter Sandra tem mais informações. Só se sabe as dificuldades de ser cadeirante em São Paulo quem o é. Calçadas com grande desnível, sem rampa de acesso, dificultam a vida de quem se locomove pela cidade. Tem ruas que possuem rampas, mas muitas vezes em frente à rampa tem um poste ou uma placa de trânsito. E na calçada existem muitos buracos impedindo o cadeirante de locomover-se e transitar pela cidade. Apesar do descaso e das inadequações, acreditamos que as pessoas com deficiência não devam se isolar do mundo e nem da convivência social, e sim seguir lutando pelos seus direitos e sensibilizar empresas, governos e sociedades, porque há muito o que se fazer nesta área. Boa tarde.